Boa noite a todos, é um prazer muito grande ter vocês conosco mais uma vez, mais um episódio do Sea Legends. E antes de apresentar aqui as nossas convidadas, e que eu tenho muita honra de estar recebendo aqui, eu vou passar a palavra para o Marcelo, né? O meu co-host aqui, né? Meu amigo apresentador junto comigo, que tem a responsabilidade de conduzir esse bate-papo com o objetivo de inspirar pessoas, né, desmistificando lendas e realmente incentivando as pessoas a buscarem os seus sonhos, né, começarem e recomeçarem. Marcelo, dá aquela mensagem inicial aí, por favor. Perfeito, Alex. Muito obrigado. Mais uma vez é uma satisfação estar com vocês aqui. É muito relevante para a gente estar podendo fazer esse podcast com convidadas sensacionais que nós trouxemos para vocês. Eu acho que a coisa mais importante, como eu sempre venho pedindo para vocês, é dar aquele joinha, curtir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, também no LinkedIn. Siga a gente lá, comentem, trazem informações para a gente, que a gente gosta de estar interagindo com vocês, tá? Hoje vai ser uma noite sensacional. Temos convidadas sensacionais para vocês e uma história que é sempre relevante, né? Nosso objetivo principal, Alex, como a gente sempre vem falando, é poder inspirar, é trazer um pouquinho para vocês histórias, vidas, coisas que a gente passou e que às vezes em algum momento você possa estar passando. E a ideia é poder ajudar, né? Então é isso, Alex. Passo para você aí hoje para a gente continuar. Bacana, pessoal. Bom, eu falei, né, anteriormente que eu tenho uma honra muito grande, um orgulho de estar recebendo duas convidadas, porque realmente tenho. Né, conheço, são duas pessoas que, desde quando eu conheci, né, marcaram a minha vida profissional e acredito que até criamos alguma relação, né, de confiança. E é muito legal quando você tem clientes que se tornam amigos, né, e algumas vezes amigos que se tornam clientes. Não que a Fabíola tenha sido cliente, né, Fabíola? Mas eu vou apresentar as duas e vou contar. Quase, né? E vou contar aqui um pouquinho como a gente se conheceu e vou passar a palavra para elas. Bom, então está aqui com a gente a Sheila Evangelista, né? É uma pessoa que eu já conheço há um tempo, tenho acompanhado a vida dela profissional, está numa posição de C-Level na Supermix, né? Eu conheci a Sheila, era DBA, né? DBA, trabalhava na equipe do Ramon, né? Na César Logística. Isso, eu era um vendedor de WMS, sabe o que é WMS? Né? Vendendo WMS e, enfim, tive a oportunidade de conhecer a Sheila. De lá para cá a gente manteve contato na jornada dela, tem uma jornada fantástica. Bom, e está aqui com a gente também a Fabíola Carnino. A Fabíola eu conheci quando ela estava na posição de C-Level na Cozinhas Itatiaia, né? E foi muito bacana ter conhecido, eu falei isso com ela, eu tive a oportunidade de fazer o one-on-one, né, com ela aqui no Sea Legends, que me marcou muito a presença, algumas coisas que ela falou. Embora a gente não tenha tido uma relação de cliente-fornecedor, eu sempre a acompanhei lá, né? E aí quando a gente começou com o Sea Legends, eu convidei a Fabíola e a Sheila. A Sheila, muito difícil. Eu acho que foram aí pelo menos umas 6 ou 7 vezes, né? Mas, assim, estou muito feliz dela ter aceitado essa oportunidade. E tenho as duas aqui, né? Juntamente, que não se conheciam, né? E tenho certeza que elas têm algumas experiências convergentes e vai ser um bate-papo muito legal. Bom, vou passar a palavra para elas, né? Eu sorteio aqui, né? Ver, é melhor começar com a Fabíola, né? Obrigada, Sheila. Então, Fabíola, você é presente, né? Conte um pouquinho da sua história, né? Profissional, né? Sua vida, aquilo que você quiser, né? A ideia é inspirar pessoas. E o que você está fazendo hoje? E aí a gente passa a palavra para a Sheila nesse mesmo objetivo. Tá, e aí a gente começa o bate-papo. Tá bom. Bom, Fabíola Carnino, né, como você disse. Hoje eu estou como CEO da Sanconstec, uma consultoria que trabalha com transformação digital e governança corporativa. Trabalho com TI já há alguns anos. Comecei a minha carreira na tecnologia há quase 20 anos. Eu tenho 45, então comecei razoavelmente cedo. E aí, eu acho que a história tem tantas fatias, né? Tem tanta coisa para contar, mas comecei lá atrás também, escovando bit, como diz, né? Microinformática, formatando computador, até chegar em algumas posições de gestão, que acho que é onde eu me achei. Acho que você encontra alguns propósitos, né, na vida e o seu coração te diz muito, né? Quando você encontra o que você gosta. E hoje
Depois de algumas transições que eu posso dizer bem-sucedidas, porque eu estou realizada, estou feliz com o que eu faço. Eu estou sentada numa cadeira diferente, né? Já fui consultora, já fui cliente, e hoje eu estou como empreendedora. E estou aqui hoje, feliz, muito obrigada pelo convite, muito feliz. O Alex já conheço há alguns anos, né? E toda vez que ele me entrevista, ele fala sobre a gente só não te vendi ainda e tal, mas estou agradecida pela oportunidade. Espero poder, assim, contribuir com a conversa. Muito feliz de ter te conhecido, Sheila. Já ouvi falar de você. Que bom, né? Então, uma grande oportunidade aqui hoje. Tá bom, obrigada. Bom, eu sou Sheila Evangelista, né? Atualmente eu sou a superintendente de TI e RH da Supermix, né? Tem que pôr um IRH aqui, porque é meio assustador quando você fala que você é de TI e de RH, né? Mas eu tenho uma carreira de TI mesmo. Como o Alex falou, me conheceu o DBA. Era uma carreira muito técnica, só que a hora que você vai para o lado da gestão, nunca mais. Apesar de eu ser apaixonada ainda com banco de dados, né? De vez em quando eu ainda dou um pitaco lá quando eu posso. Né? Mas fiz uma carreira aí de gestão, passei por vários segmentos, inclusive saúde, né? Então, ao contrário da Fabíola, eu já comprei do Alex mais de uma vez, né? Graças a Deus. Ou às vezes comprei porque ele me indicou, né? Teve situações assim. Mas, assim, adoro a minha área, adoro a TI, apesar de que eu me apaixonei pelo RH também, também agora estou com a comunicação, então, ou seja, estou fazendo um pouquinho de tudo. Por isso que o Alex fez vários convites e eu não consegui vir. Na pandemia, imagina, TI, comunicação e RH era tudo que a empresa consumia, né? E precisava. Né? Mas, assim, adoro o que eu faço, estou super feliz. Falar que trabalha muito, todo mundo trabalha, né? Só não trabalha muito quem não está trabalhando, né? Mas também um prazer te conhecer, Fabíola. Que bom. Muito bom a gente poder dividir um pouquinho isso aqui, né? Bacana. Deixa eu jogar uma pergunta inicial. Fique à vontade. Aqui. Tem até a ver com a abertura, né? Hoje eu vim pensando a gente tá num pós-pandemia, né? A gente tem visto aí outras situações difíceis aí no mundo, né? Em outros países, guerras, enfim. Nós estamos vivendo um momento também de política aí, né? Bem nervoso, digamos assim. Mas o que a gente costuma ver o tempo inteiro, e a gente estava falando aqui antes de começar sobre malhar, né? Um outro exemplo, malhar e tal, é difícil, né? Ter disciplina e tudo. Mas normalmente a gente vê as pessoas em duas situações. Numa situação de começar alguma coisa nova, né? E eu acho que é muito bom quando você fala começar, porque tem a ver com sonho, né? Alguma coisa que você ainda não fez, está cheio de ideias, né? Projeções. Mas tem um outro lado, né? Um outro momento, outras pessoas que estão vivendo o momento de recomeçar. Né? Recomeçar, quando eu falo recomeçar, normalmente me dá sempre uma coisinha assim, não é que seja ruim, mas uma variável de ser mais difícil, porque é voltar onde eu estava e começar. Malhação, por exemplo, né? É quase sempre recomeçar, por isso que eu lembrei da Malhação. Eu queria a opinião de vocês, né? Como é que é isso, né? Na vida de vocês, né? Recomeçar é mais difícil, gera uma necessidade maior de determinação, como recomeçar, buscar inspiração, enfim, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. Eu acho que dá pra gente aquecer bem aqui, começar e recomeçar. Pode? Bom, eu, assim, profissionalmente eu já mudei de emprego várias vezes. E eu acredito que a cada vez que você muda de emprego é um recomeçar. Então, é um misto. E todas as vezes que mudei, por iniciativa minha, porque eu quis, porque eu queria mais desafios, né? E toda vez do recomeçar, tem um lado aí que é de você provar para você mesmo que você consegue recomeçar e fazer melhor do que você fez anteriormente. Tem uma certa ansiedade, né? Mas eu acho assim, a gente tem que recomeçar sempre. Na vida profissional, né? Em casa. Agora mesmo estou com um projeto de uma casa na praia, recomeçar, né? Nunca construí, a vida inteira eu comprei imóvel já pronto, né? E é uma experiência nova. Então, assim, meus filhos brincam comigo que tudo que eu vejo na rua agora é construção. Que eu passo e falo, nossa, que piso lindo, acho que vai... Tiro foto. Nós estamos com muita sinergia. Até esses desafios nós estamos vivendo igual agora. Então, acho que assim, recomeçar é uma coisa muito gostosa. Às vezes você é forçado a recomeçar de uma situação difícil, né? É muito melhor quando você
escolhe recomeçar. Mas mesmo quando é de uma situação difícil, lá na frente você vai ver que tinha um propósito e que aquilo foi bom, né? Então, acho que é isso. A gente está recomeçando sempre, né? Eu acho que concordo plenamente, assim. Essa questão de recomeçar, ou é para uma necessidade ou para uma oportunidade, né? E para ambas as situações, eu acho que é impossível não ser incômodo. Por mais que você tenha expectativas, por mais que inicialmente eu estou indo para uma coisa melhor, eu também passei por muitas empresas, graças a Deus também tive a mesma iniciativa, mas o chegar, né, é como se você tivesse que, bom, agora eu tenho que provar para todo mundo que eu sou capaz, o que eu dou conta de fazer. Mas é um exercício interessante, né? Eu acho que você se esforça a aprender, você se esforça a enxergar algumas coisas de forma diferente. Então, você está falando da pandemia, né? É um exemplo de todos nós tivemos que recomeçar ou aprender muita coisa, né? Acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, talvez ser um pouco mais novo, não sei. Obrigado. Mas Muito obrigado. Mas, gente, esse advento, né, que a pandemia trouxe, forçosamente a gente entender que o home office funciona, mesmo a gente sendo de tecnologia, a gente acreditando nesse modelo, a gente sabe que algumas coisas sempre foram, né, desde, por exemplo, eu lembro que eu comecei a fazer terapia. E eu falei, gente, esse negócio online não vai funcionar. Eu entendo que a terapia talvez você tenha que ter um contato. E foi incrível. Não quer mais voltar porque pro eu parei presencial, né? de me boicotar e chegar atrasado na terapia. Só a academia que não deu pra passar pro online. Mas Não conhecia a queima não diária. conhece a né? queima não conhecia a queima Bom diária. cliente Tá aí, vendo? né? O meu personal vai ouvir isso aqui. Queima diária. Mas fato é interessante. Eu acho que você se desenvolve, você cresce através de recomeço, né? Você muda a perspectiva. Então, eu vejo que é necessário, como você diz, é importante, necessário. Quebra um pouquinho, né? Mas é vital para a gente continuar crescendo, enfim. Legal. Bom, eu fiquei prestando bastante atenção, assim, vocês contando o início, né? E também me remete um pouquinho do meu início. Eu formei em engenharia e quase toda a minha formação foi muito técnica, né? E tem a ver um pouquinho com esse recomeçar ou começar algo, né? E então, no início da minha carreira era muito técnica mesmo. Trabalhei com data center, infraestrutura, aquelas coisas. Só Né? coisa boa. Só coisa que você sabe, né? Que precisa lá dos SLAs e É o etc. ACDC, né? Antes de cloud, depois de cloud. Vai ser Ah, antes de muito cloud, bom, né? Eu Não sou tem de pressão antes de nenhuma, cloud, né? sem pressão nenhuma. Mas, ouvindo vocês falarem assim do início da carreira e dessa vontade quando algo começa novo, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: na época que, tava ali, começou como um DBA, né? Começou escovando bit, como vocês estavam falando. De repente, na carreira técnica, começa a ir mais para a área de gestão, se transformar, né, em um gestor. Como é que foi essa virada? Sair da área estritamente técnica e entrar ali para uma área de gestão, começar a lidar com pessoas, né? Você falou que hoje assumiu também o time de RH. E eu sempre achei muito importante na carreira essa conexão da área de negócio, do back-office, do próprio RH, muito próximo da TI. Eu lembro que nessa época antes da cloud, geralmente TI era vista às vezes como um custo, como uma questão operacional, um pouco mais distante do negócio, né? Mas hoje a gente percebe que isso aproximou muito e a tecnologia é o meio pelo qual muito negócio acontece hoje, né? Mas essa virada lá de chave, como é que foi para vocês? Bom, eu ao contrário, assim, de que de vez em quando eu assisto algumas pessoas contando, né, como é que entrou no mercado de tecnologia e a gente ouve, pelo menos a maioria das pessoas que eu ouço falam, poxa, eu já era apaixonado, né, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer faculdade porque eu tinha esse sonho. Meu caso foi bem diferente. Eu comecei a fazer faculdade, eu antes disso tinha trabalhado de tudo que vocês imaginarem, posto de gasolina, tudo, caixa, de tudo. E eu comecei a fazer TI por necessidade mesmo. Eu lembro que eu precisava fazer vestibular,
e a minha família, no momento, estava passando um momento crítico, financeiro. E eu lembro que eu passei numa banca e tinha um jornal. Era jornal mesmo, estava assim. Como é que era? Não, TI, a profissão do futuro. Entre na faculdade e sai empregado. Eu falei, cara, eu vou precisar de fazer isso aqui, porque eu preciso entrar num curso que eu já consiga trabalhar e sair empregado. E eu tinha feito vestibular para direito, tinha passado também, mas... E fui fazer faculdade. Eu não tinha nem computador em casa. Então, foi super difícil. Aí, agradecimentos ao FIES, que me ajudou também. Então, tem algumas coisas interessantes que aconteceram na minha vida, né? Obviamente, o primeiro agradecimento é a Deus mesmo, mas essa transformação de passar por uma questão técnica, e eu lembro que eu tive que fazer uma mudança de mindset mesmo, porque não era uma questão vocacional. Eu não era uma pessoa que aquela ali já nasceu com a mente exata, não acredito que eu era essa pessoa. Eu tive que realmente aprender e sobreviver. Eu falei, eu preciso sobreviver. E eu acho que essa necessidade, eu falei da oportunidade, da necessidade, no meu caso, foi muito necessário. Eu falei, eu preciso dar um jeito de aprender. E, bom, aprendi e gostei. Chegando nessa situação de gestão, e acabou que eu virei gestora rápido, mas eu tenho um fato engraçado para contar, e talvez essa pessoa até esteja me ouvindo, vai me ouvir, né? No momento que esse vídeo subir. Eu desenvolvi, eu comecei a trabalhar com SAP na época, depois já de formada e tal. E eu fui para a área de desenvolvimento. Gostei demais, me apaixonei com isso e tal. E virei líder de uma frente de desenvolvimento. Então, eu era coordenadora de desenvolvedores. E eu encontrei um rapaz que devia ter seus 18 anos. E eu lembro que eu tinha que fazer alguns treinamentos, eu dava alguns cursos e tal na consultoria. E eu lembro que eu fiquei ali ensinando esse rapaz durante umas 2 semanas. Ele nunca tinha programado na vida. E ele aprendeu, assim, coisas que eu demorei 1 ano, 2, em semanas. Eu nunca vou esquecer dele levando um programa para mim, me mostrando tal, depois de alguns meses. E eu não estava entendendo o que ele tinha feito. Eu lembro que eu passava o código, não, peraí, deixa eu tentar entender. E eu comecei a ver que eu estava tendo um esforço tamanho para entender uma coisa que ele fez assim. E ali eu acho que foi minha virada de chave, porque eu falei, gente, desenvolvimento, por mais que eu seja ok, né, e esteja indo bem, esse é o tipo de concorrente que eu vou ter nessa área. Essa parte chama Michel. E eu lembro... E ele, acho que nem fazia ideia que ele tinha causado esse impacto em mim. Mas eu fiquei muito assustada. Depois, eu fui para casa e aquilo fritando. Eu falei, esse é o cara que eu vou competir com ele. E eu preciso, de novo, aquela questão da necessidade. Eu preciso me enxergar lá na frente. E graças a Deus que ele pintou na minha vida. Porque ali, acho que foi o meu start para entender... na verdade, assumir, largar um pouco a área técnica, porque eu gostava também, e começar a ver a gestão como uma oportunidade. E aí, obviamente, eu acho que quando você gosta, né, de alguma coisa, você sempre acaba fazendo da melhor forma que você pode fazer. E aí vem um aprendizado grande, né? Acho que foi aí minha virada. Bom, eu, ao contrário da Janaína, sempre achei que meu negócio era só Fabiola. técnico, era técnico, era desenvolver... programar, escovar bits, sempre gostei, era apaixonada. Eu nasci para exatas, né? E tanto que falava, você vai fazer o quê? Ou engenharia, ou matemática, ou estatística, ou computação. Então, assim, estava tudo na área de exatas. E aí comecei a trabalhar com desenvolvimento, programação. Acabei indo para a área de DBA, numa época que tinha pouco DBA de banco relacional, né? Que tinha mais mulher, né? Mais mulher. E aí eu lembro que... E naturalmente fui assumindo uma liderança técnica. Quando você me conheceu, eu não tinha lá um cargo de coordenadora, eu era DBA, mas tinha uma equipe. Tanto que na hora de definir qual era o software, acabou que eu influenciei muito, né? E aí continuei nessa área técnica, até que um dia uma diretora me convidou para assumir uma gerência. Eu falei, de jeito nenhum. Eu fiz computação para não mexer com gente. Eu gosto da área técnica, que eu resolvo. Tá? Ele falou assim, você já lidera, você tem uma equipe aí hoje, eles fazem, você já distribui, né? já faz. Então, as pessoas gostam de trabalhar com você e tal. Eu falei, tá bom, eu vou aceitar como desafio. Mas se não der certo, eu posso voltar a ser DBA? Pode. E daí, nunca mais voltei. Né? E aí fui
fui crescendo nessa área, né? Era uma coordenadora, virei gerente, depois fui para... Eu era gerente de uma equipe de 20 pessoas, saí, fui assumir uma gerência na Unimed de 115 pessoas, Nossa. que era um outro desafio, né? E acabou que cheguei na Supermix, passou um tempo, me ofereceram RH, eu falei, gente, realmente eu sou boa com gente, né? Porque eu assumi até o RH e assim, eu descobri, gosto da área técnica, adoro, mas descobri que eu amo essa parte de gestão, né? Então, foi isso, foi meio que uma forçação, não, testa, você vai gostar. E aí, peguei, tô aí até hoje, né? Acho que agora é um caminho sem volta, né? Acho que é. Saiu do previsível pro imprevisível e misturou os dois, né? Bom, um assunto que eu gosto muito é networking, sabe? Eu acredito que as coisas no mundo, né? Por exemplo, desenho para mim, que é infantil, né? Tem 4 filhos, né? Resolvi obedecer a Deus literalmente, crescer e multiplicar. Né? E aí, alguns desenhos eu assisti, um deles que eu assisti, que eu não esqueço, é o Nemo. Né? Quem não conhece já ouviu falar, quem não viu já ouviu falar. E para mim a moral do Nemo era o seguinte, né? Aquele peixinho que tinha que achar onde o filho dele estava, né? Porque o filho foi levado para um aquário, né? Quem vai lembrar do desenho aí. E aí o pai do Nemo, que era o Marlin, né? Tinha que achar ele lá e não sabia onde. E ele conseguiu. Tudo bem que é um desenho. Mas ele não precisava ter tudo e nem saber tudo. Ele precisava ter amigos. E isso para mim marcou muito e aflorou muito essa questão. E aí eu venho de lá para cá, sempre li muito sobre network, sempre procurei estudar muito sobre network, livros, porque eu acredito no resultado por meio das pessoas. E um dos itens, né, ou uma das coisas que eu acredito que gera um network, né, ou o melhor momento de gerar network é o network sem interesse. Né, porque, claro, vou abordar a Fabíola porque eu quero, né, vender para ela. Ok, vamos criar um network que tem interesse, mas o network verdadeiro é aquele que coloca a relação com as pessoas acima da relação comercial, né? E você mantém. E aí eu tenho procurado ao longo do meu tempo, né, desenvolver isso, e um dos itens sempre foi generosidade. Generosidade é uma das coisas que você fortalece relacionamentos. Você ajudar as pessoas, né? E por incrível que pareça, a Cida estava contando aqui, a gente vai lembrando, eu lembro que eu fui na missa de 7º dia da sua mãe, na igreja do Gutierrez. E você falou um negócio na época, você vê como é que esse assunto de generosidade ficou muito forte na minha cabeça. Você falou comigo lá na pracinha do Gutierrez, falou assim, Alex, eu descobri, né, eu perguntei como é que eu não conhecia sua mãe, vi as pessoas lá, falou, Alex, eu descobri um negócio, quando eu fui lá, acho que Unai, né? Eu ia falar patrocínio. Unai, na hora que a mãe faleceu, começou a aparecer um tanto de gente que minha mãe emprestava ou dava dinheiro e tal, ajudava, e ninguém sabia, né? E olha que coisa importante. Legal. Eu não sei nem quantos anos tem, já tem muitos anos isso. 11 anos. 11 anos. E esse negócio, como eu olho muito o network, eu falei, cara, olha a questão da generosidade. Estava dando dinheiro, sem interesse nenhum, porque você dá dinheiro por qualquer interesse. E a relevância que ela gerou na vida das pessoas. Como é que vocês enxergam generosidade no dia a dia, no mundo corporativo, nas empresas? Dá para trabalhar isso, né, para criar as relações, fortalecer as relações? Ou isso é uma coisa que está fora desse mundo corporativo, ali né, salve-se quem puder? Eu enxergo, aliás, esse é um motor, inclusive, de trabalho, né, então, quando essa minha diretora na época falou, as pessoas gostam de trabalhar com você, acho que por trás disso, eu aprendi um pouquinho disso da minha mãe, né? Dessa generosidade. Eu acho que, assim, a generosidade não é dar as coisas para a pessoa, de repente, é dar oportunidade, escutar, né? Dar um abraço, né? Ouvir eu estava saindo para aqui agora, encontrei um funcionário, que não é meu funcionário, trabalha no prédio, e ele estava com a filha com problema de saúde e tal. E ele estava descendo, eu perguntei como é que estava a filha. Pronto, aí ele parou para me contar, ele estava precisando ser ouvido. Então, para mim, é isso. Então, assim, tem muito disso. E a gente passa o maior tempo da vida da gente no trabalho, né? Então, se você não é generoso lá com o seu funcionário, com o seu subordinado, com o seu par, com o seu fornecedor, né? Então, assim, eu prego isso muito com a minha equipe, sabe? Assim, a gente tem que ser... eu ainda brinco com eles, vocês não precisam de andar abraçados um com o outro, não, mas tem que ser generoso um com o outro. É essa coisa
até da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que isso é muito importante. E isso que você me lembrou da minha mãe, assim... E é Você vê que eu não tinha esquecido, né? Não me esqueceu. Eu lembro da minha mãe lá no caixão, né? E uma senhora muito humilde chegou e pegou na mão dela, assim, e falou assim, ô mão que já me deu coisas. Tá, então, que coisa linda de ouvir, né? Aquecer o coração no momento difícil. Sabe? Então, acho que E sem total interesse, ninguém sabia, né? ninguém sabia. Elas davam milhões de pessoas e a gente não tinha nem noção. Porque, assim, foram aparecendo pessoas e falavam, não, e agora? Quem vai me dar minha cesta básica? E agora? Quem vai fazer isso? E agora? Quem vai me dar isso? Assim, foi emocionante. Tanto que a gente chegou em casa e resolvemos pegar tudo que a mamãe tinha, roupa, essas coisas, e doar para essas pessoas. Porque era uma forma, assim, com certeza, de honrá-la, que ela né? gostaria, né? Eu acredito. Eu acho que a Célia falou bem, assim. Essa questão de generosidade parte para você estar com a pessoa que está do seu lado, né? Às vezes as pessoas estão buscando fazer boas ações em lugares longe, né? E muitas das vezes você tem a oportunidade de fazer isso com... Nós estamos falando do ambiente de trabalho, então vou levar, é um feedback com amor, né? E isso é uma questão que eu percebo, olhando para esse olhar de generosidade, a dificuldade que as pessoas têm de dar feedbacks, e feedbacks daqueles que incomodam mesmo. As pessoas fogem disso, falando de líder mesmo, né? É mais fácil ou você isolar a pessoa que está tendo algum desempenho ruim, ou você demitir, ou pior, né? Você fazer um papel de líder popular e falar que tá tudo bem, as pessoas gostam de você, mas você sabe que, de repente, um acolhimento, uma conversa, uma orientação pode realmente mudar a vida da pessoa. Profissional e óbvio, não tem como você separar o profissional do pessoal. Então, eu acho que você tem muita oportunidade de fazer isso no ambiente de trabalho. Tudo bem, tem o lado do network, que você bem colocou. Eu confesso que eu sou um pouco atrapalhada nesse tema e acho que eu preciso trabalhar isso melhor. Principalmente no tempo, dedicar um tempo para isso. E é o network, às vezes, sem interesse mesmo. Aquele que você vai trocar ideias ou se permitir tomar um café ou almoçar com alguém, sabe? E, às vezes, você entra numa esfera de trabalho, nunca posso. E o tempo vai passando e depois você fala, poxa vida, perdi a oportunidade de conversar com essa pessoa num momento, saber dela, ouvir dela, ou falar de mim, né? Enfim. Mas eu acho que tem muito espaço para você trabalhar a generosidade e ela pode ser traduzida de dezenas de maneira. Uma maneira de perguntar como é que a pessoa vai, né? Como é que tá a filha dela, se passou mal e aí tá tudo bem. Há um feedback, há uma oportunidade de trabalho, uma indicação, ou seja, tem um campo vasto, né? Nossa, sensacional ouvir vocês falarem. Eu lembrei de uma história aqui que eu acho que eu vou pedir um tempinho para poder contar. Assim, porque eu fiquei bastante emocionado quando o Alex fala, e você estava falando de sua mãe, né, Sheila? Eu fui entender, às vezes a gente passa as coisas na vida, às vezes a gente acha que sabe, quando é muito novo, acha que sabe de tudo, mas só quando a gente passa por uma experiência, a gente descobre as coisas, né? A real coisa que está por trás na vida. Eu, então, estudava engenharia, trabalhava muito, já tinha um cargo de liderança, mas muito focado no resultado. E ali eu dedicava o meu tempo máximo para que o grupo e o time que eu tinha na época desse o resultado. E como eu estava focado nos números, no resultado, às vezes eu certamente esquecia de olhar as pessoas, né? E focado o dia inteiro, e trabalhando, acordando muito cedo, de madrugada, e viajando. E minha mãe sempre me ligava, diariamente me ligava, perguntava como eu estava toda noite, né? Só que minha mãe descobriu que estava com câncer muito nova. Minha mãe faleceu com 49 anos, muito nova. Descobriu que estava com câncer e começou um tratamento. Só que eu não desacelerei. A gente descobriu, a família descobriu isso, e a gente sabe que o câncer às vezes é péssimo para a pessoa, obviamente, mas assim, detona a família, né? Todo mundo que está envolvido. Mas eu continuei trabalhando, acelerado, não parei. Fui trabalhando. Só que minha mãe descobriu que não teria cura, e o médico falou para a família, ó, sua mãe certamente morrerá dessa doença, eu só não posso falar o tempo. Quando essa notícia chegou,
Aí foi um baque para mim, porque eu olhei para trás e falei, eu não acompanhei minha mãe nesse período de tratamento, né? Eu tava viajando, trabalhando para tudo quanto é lugar. Aí eu caí em si, falei, eu vou perder minha mãe. Eu tô estudando, trabalhando, fazendo tudo e eu não tô nem perto dela. Nesse momento, talvez mais difícil. Aí eu decidi, falei, quer saber, eu vou parar com tudo. Vou lá ficar com ela os últimos momentos. E aí eu entendi generosidade no ato, sabe? E eu cheguei para minha diretora, Lúcia Alvarenga, trabalhava na Montreal Informática, e a mãe dela, Ângela Alvarenga. E o Arnaldo também estava comigo na época. E eu falei, olha, eu vou deixar meu cargo. E eu tinha acabado de ser promovido. Eu estava como coordenador e virei gerente de uma área de operações grande. Falei, olha, eu vou deixar meu cargo porque eu estou num ritmo muito acelerado e eu certamente vou perder minha mãe. E eu não sei em quanto tempo. Futuro, né? E eu preciso ficar com ela. E para minha surpresa, naquele dia, eles falaram assim, não, pode ir lá, ficar com a sua mãe e cuida dela, mas você não precisa deixar seu cargo, não. Nós vamos te esperar. E eu fiquei um tempo fora da empresa, né? Fiquei um bom tempo, aliás, fora da empresa, cuidando da minha mãe. Eu vi minha mãe partir, vi o último suspiro dela, eu tomei conta ali junto com meu pai, com meu irmão, das coisas que precisavam. E a empresa nos contou 1 centavo do meu salário. Me apoiaram no final. Quando, no dia do enterro dela, tinha tanta gente que eu não sabia o quanto minha mãe também era generosa. E o que ela fazia para os outros sem que a gente soubesse, sabe? Tava muita gente lá, muita gente da minha empresa e tal. E eu te falo que eu fiquei mais de 60 dias fora. Não nos contaram nada no salário e tudo. Aí, minha mãe partiu. E eu voltei para a empresa, meu carro estava lá na mesma posição, as pessoas tinham me esperado. E ali eu vi o quanto era importante realmente olhar para as pessoas que elas estavam passando. Eu estava completamente cego ali no resultado, no trabalho, etc. E eu achei sensacional isso. Obviamente que essa experiência me transformou. Por isso que eu até cheguei a perguntar, né, na outra pergunta, como é que é? Eu entendi que agora o resultado, as coisas que eu fazia não era... Eu queria ser relevante para as pessoas, eu queria me importar com ela muito mais do que o resultado. O resultado, eu acho que era inerente daquilo, era intrínseco, né, se a gente cuidasse verdadeiramente das pessoas. Então, isso realmente me transformou e fez abrir minha mente, né? Porque ali eu já estava numa posição de liderança e eu falei, cara, não é sobre só resultado, ou não é sobre mim, é sobre as pessoas e como que olhar, né? Então, esse caso foi extremamente relevante para a minha história. Viu? Felizmente na dor, né? Às vezes a gente cresce ou aprende, né? Mais até. Bom que você teve a oportunidade, né? E tempo para... E eu sabia disso, né? Quando eu comecei a conversar com ele, a gente... E esse negócio acabou conectando muito, né? Acho que... Pô, me deu o privilégio, né? A gente não era né, tão amigo assim como a gente é hoje, mas... Você começou a falar, aí você me mandou o vídeo dela, do casamento dela, né? Sim, com seu pai. foi. Pô, eu fiquei emocionado demais, eu vi. Muito bacana. Nós fizemos um casamento para ela ali. Já sabendo que ela estava, né? Foi. Enfim, bom, vou puxar um outro assunto aqui para você beber água. Toma água aqui. Porque emociona mesmo. Nossa, todos nós. Tomar água Poxa aqui. vida. Vou mudar o assunto. Bom, vou ficar dentro desse tema e depois você muda o tema. Quando a gente fala de conhecer as pessoas, eu realmente tenho esse hábito, né? De acompanhar, de ver dentro do tempo, né? Não que eu sou um heavy user de rede social, porque não sou mesmo, né? Inclusive, eu não tenho nem esses aplicativos do meu celular, tô tirando tudo, né? Porque você tem que escolher. E esses não são tão relevantes assim, mas... Desde quando eu comecei a acompanhar a Fabíola, né? E principalmente depois da entrevista... Eu reparei no perfil dela uma quantidade de bandeira. Eu nunca vi tanta bandeira de tanto país e vendo a Fabíola viajar. Eu falei, a Fabíola deve ter muita história, deve ter muita experiência. E a gente sabe, né, que ela com o marido dela viajando e tal. Seu marido trabalha na Celó, né?
Hoje na Anglo. Hoje eu Na faço Anglo. quase 10 anos que ele tá na Anglo. Nossa, eu tô desatualizado. Mas, 8, na verdade. Mas ele ficou muitos anos na Na Celó. Celó. É. E aí eu vejo lá, né? Falei, puxa vida, a Fabíola consegue arrumar tanto tempo para viajar, tanta bandeira, lugar bonito. E eu queria mudar o tema, né? Não estava pensando nesse tema aqui, não, mas pra gente dar uma de viagem, né? Ô, Fabíola, qual que é a importância, né? Como é que você conecta essas experiências fora do ambiente do trabalho para a sua vida pessoal e a vida profissional? Pergunta boa, hein? Essa não tem jeito de eu passar para você, né? Essa eu tenho que responder. Mas a Cela também viaja muito. Mas gente... igual você eu não conheço, não. E a gente tem Quantas bandeirinhas tem lá? A pessoa tá achando que é exagero? É mais de 40. 64 países, Aí, 64. Muito Não tô exagerando, não. Eu ia falar eu uns 40. encontrei, na verdade eu encontrei uma alma gêmea que tem o mesmo hobby que eu, assim, né? Ele ama viajar e como a gente não tem filhos, esse sempre foi a nossa... Ele também trabalha muito, nós dois somos, né? Agora eu não gosto de me posicionar como workaholic, não. Eu me tirei desse rótulo, mas a gente trabalhava e sempre setava uma meta, assim, olha, uma viagem ou duas, geralmente 2 por ano, a gente vai tirar para fazer. Lógico que muitas dessas viagens a gente fazia trabalhando, né? Quem vê a foto não via o hotel, né? Os horários, os fusos virados e tal. E tá tudo bem, sempre foi. E continua sendo desse jeito, tá? Agora, como que eu conecto, tá? Eu acho incrível conhecer novas culturas. Eu acho isso de uma riqueza muito grande para a mente. Eu acho que transforma a forma com que você olha para o outro, tem muito entendimento. É um assunto que, se eu começo a devagar aqui, eu fico muitas horas falando sobre, mas eu já vi, assisti muita coisa fora e que eu trouxe para negociação, principalmente negociação, porque eu já viajei muito a trabalho também, né? Para outros países, então acaba que... Mas essa questão cultural de respeito, de habilidade negocial, de entender o outro, é algo que eu acho que é indiscutível o aprendizado que eu aplico desde sempre, assim. Povos orientais, principalmente, né? Ali você tem uma riqueza muito grande de entendimento, de postura. Algumas coisas eu adotei para minha vida, para minha casa. Isso de não entrar calçado é algo que, agora na pandemia, né, todo mundo meio que faz isso, mas eu faço isso há 10 anos quase, assim, não estou exagerando, uns 8 anos, que a gente não entra calçado em casa, por uma questão higiênica mesmo, e quase todos os países orientais não se entra calçado. E se você vai entender o âmago da coisa, faz muito sentido. Você anda na rua, andando na rua, de repente você está entrando dentro do seu quarto com o sapato que você pisou, sabe? Desde coisas pequenas a questões realmente de entendimento mesmo, de como que eles lidam com problemas, a forma... educação de entender o outro, de respeitar o outro no momento de negociar. Uma coisa interessante, assim, palavra, né? Isso para mim é um exemplo também muito grande. Ou seja, se falou na mesa, ó, nós vamos fechar, acabou. Não tem papel, não tem, né? A palavra vale mais do que qualquer documento, né? Então, essas coisas eu trouxe para mim. Então, fato a gente ama, é uma coisa que a gente já se planejou uma aposentadoria, viajando, assim, velhinhos, vamos ver se Deus permitir, é isso que nós vamos. Mas, enfim, é a nossa paixão hoje, é isso aí. Viajar. Não sei se eu te respondi, né? Respondeu. E assim, o bom aqui desse bate-papo é que não tem pergunta certa nem pergunta errada. É opinião, escutar e compartilhar. E no final é o seguinte, né? O que a gente quer? A gente quer inspirar as pessoas. A gente tem um hábito de ler biografias. Eu gosto de ler biografias. Eu adoro também. Né? Eu gosto de ler biografias. E quando eu tive essa ideia de começar esse bate-papo, falei, gente, tem tanta biografia do meu lado, e com essa mania que eu tenho de ficar querendo conhecer a vida dos outros, eu queria que, às vezes, contar a história de um pro outro, né? Pô, por exemplo, esse aprendizado que o Marcelo teve com a mãe dele, e eu já contei isso para uns 2 ou 3, sem falar que era você. Na hora que você vê uma pessoa passando uma situação, na hora você quer mostrar... Sem dúvida.
Na hora você quer mostrar, porque é uma forma de você ajudar. Falar, olha só, né? Pô, pensa direito. Tem um amigo meu que passou uma situação assim, assim, assado. No seu mesmo exemplo, o que a Montreal fez por você, eu te falei isso. Eu entrevistei. Eu entrevistei, na hora que a gente acabei de falar, eu falei, cara, eu tenho que entrevistar a Lúcia. Claro que eu não entrei nesse assunto com ela na entrevista, mas eu fiz one-on-one com ela porque eu fiquei fã dela sem conhecer. Falei, cara, a pessoa que é assim, ela é diferente. Eu quero conhecer. Né? E fui conhecer e tal. Então, não tem certo nem errado. A ideia é inspirar. Mas isso é importante porque aí você virou fã da Lúcia para entender o porquê que ela fez aquilo, né? E eu consegui, na prática, entender um pouquinho disso e certamente mudou minha vida. E hoje eu tento o máximo possível retribuir isso. De coração, porque não tem preço e eu acho que nunca pagarei essa atitude que tiveram comigo. Ficou guardado no meu coração. Mas, obviamente que, aí vem até minha pergunta para vocês, eu então me descobri, foi esse momento, mas ali já estava num cargo de gestão e o meu resultado já não era mais por intermédio das máquinas ou dos projetos que eu fazia, era por intermédio das pessoas. Óbvio que esse foi muito forte para mim e eu tentei me doar ao máximo nesse sentido. Mas, assim, quando nasce um filho, nasce um pai, também quando se transforma em gestor, não é do dia para a noite que você vira, né? Você tem que começar a aprender o mindset, muito importante. Eu li muito conteúdo sobre isso, o autoconhecimento. Aí, nesse período que eu comecei a me descobrir também, em várias coisas. Mas eu queria perguntar para vocês nisso, como é que essa questão do mindset, trocar, às vezes uma carreira completamente técnica, agora a gestão, as pessoas, cuidar delas genuinamente, sem que passe a percepção de que a pessoa está sendo usada ou qualquer outra coisa, que seja uma liderança realmente genuína. Como é que foi para vocês isso, essa mudança de mindset, sair do técnico e gestão, sabe? Bom, eu tive o privilégio de ter bons gestores na minha carreira inteira. Então, acho que isso já ajuda muito. Porque é o seguinte, eu vou fazer pelos meus funcionários o que foi feito por mim, de certa forma. Então, assim, não foi difícil fazer isso. Como eu já fazia do ponto de vista técnico, só que uma liderança técnica tem uma facilidade, que você orienta a pessoa está sempre aprendendo com você, é mais fácil, né? Ela não te pede aumento de salário, porque a liderança é técnica. Isso mesmo. Né? Isso aí já não é problema seu, né? Então, assim, ela não espera de você um reconhecimento daquele outro lado. Ela espera que você esteja ajudando ela a crescer tecnicamente. Quando você tem uma liderança técnica, você naturalmente está fazendo isso, né? Mas, assim, o que eu percebi que eu precisava de mudar era exatamente esse lado acolhedor, do lado pessoa, não só do lado técnico. Mas como eu sempre tive isso, assim, posso citar todos os gestores, o Alex conhece alguns dos que eu tive, né? Que foram muito apoiadores, me ensinaram muito isso. Foi fácil eu mudar para isso. E eu tive dentro de casa também uma mãe muito líder. E acho que isso também foi um grande exemplo, né? Assim, nós somos 8 irmãos. As pessoas brincam, né, que falam assim, você nunca viu 8 irmãos igual vocês que não brigam, não tem nada, não acontece nada. Sem dúvida. E é o papel dela, e ela deixou esse legado, né, sabe, assim, de uma liderança mesmo conciliadora, e eu me considero, assim, uma liderança conciliadora, e que quer o bem mesmo da equipe, quer a equipe bem, e deixo muito claro para a minha equipe o seguinte, o resultado é nosso, né, então, acho que é muito isso, acho que eu tive essa sorte de ter uma coisa e de aprender com essa liderança e da mesma forma. Adoro ler sobre liderança, né? Acho que temos grandes líderes aí. Uns usam para o mal, mas são bons líderes, né? Sem dúvida. Independente de como é que usaram, são bons líderes. E às vezes a gente lê uma biografia de um cara que é do mal, na minha visão. Mas ele é um grande indiscutivelmente, ele tem competências de liderança que são... Eu li sobre o do Fernandinho Beiramar. Maravilhosa a história. Você lê a liderança dele, como é que ele encanta Escobar as pessoas. Também. Escobar usou pro mal, né? Mas é um grande líder. Mas é um grande líder. Sabe influenciar. Pessoas que estão com ele se sentem bem estando com ele, né? Então, acho que nada como um exemplo, né?
Eu acho que é similar também, assim, sei lá, né? Eu tive, graças a Deus, mais bons líderes. Tive alguns ruins também, mas com esses também eu aprendi muita coisa, assim. Inclusive, como não ser, algumas coisas que não eram legais. Mas essa transformação, né? Não sei se teve um marco específico, mas eu acho que eu sempre... A coisa do desafio sempre foi algo que me encantou, assim. Eu gosto muito da solução do problema, do desafio. Isso é um negócio que me instiga. E, assim, não tem jeito. Eu acho que vai me instigar pro resto da vida. Até em joguinhos de cérebro, de coisas. São coisas que enfim... O tal bichinho exato me picou lá naquela época do jornal e nunca mais eu voltei, né, a ser o que eu era. Mas a questão que eu acho que houve a mudança a partir do momento que esse desafio, você usou uma palavra que eu achei muito interessante, foi assim, eu parei de entender, eu percebi que ficou um pouco mais difícil o desafio, porque ao invés de eu precisar de máquinas para atingir aquilo ali, ou só de mim, né, ou só da gente, eu começo a precisar de pessoas. Então, é lógico, é sábio, além do altruísmo, de desenvolver as pessoas serem incríveis e serem gratas, de você ver pessoas crescendo, e óbvio que isso te motiva, tem também um resultado, né? Tem a coisa de você estar ali com aquele monte de gente e atingir, você fala, cara, é demais. Então, eu entrei na gestão de pessoas e nesse momento eu acabei fazendo gestão de projetos, e fiquei alguns bons anos com gestão de projetos complexos, projetos fora, todo tipo de projeto que envolve coisas e pessoas. E cada vez mais eu fui me entendendo mais. Essa também foi uma coisa que você falou. Gerir gente te provoca realmente um autoconhecimento muito grande. Por quê? Cada um é cada um. E na TI, e aí tem uma coisa que de vez em quando eu falo e eu acho interessante, nós somos 4 aqui. Se eu fizer uma entrevista com cada um e entender as necessidades técnicas de cada um, eu facilmente deixo você 100% plenamente satisfeito. Vou te entregar um notebook X, você gosta de Apple, você gosta de alguma coisa que envolve a parte gráfica, eu vou te fornecer tecnicamente. Para cada um, eu provavelmente vou acertar. Agora, como é que você fala com necessidades emocionais ou expectativas? Como é que você agrada 4 pessoas? É muito difícil. Então, acaba isso também sendo o tal do desafio. E, obviamente, você também começa a se entender através, né? Através de conflito. Sempre tem alguém, todo mundo tem uma experiência, né? Duvido que... Tenho certeza que a terceira vai falar assim, olha, graças a Deus, 90% foi incrível, mas teve uns 10% ali que alguns cabelos brancos a gente desenvolveu por conta... Graças a Deus que são só 10%. E tá tudo bem. Mas a liderança é um negócio, eu acho que é o bichinho. Você pegou, acabou, nunca mais. E quando a gente vê acontecendo as coisas, quando você vê o resultado chegando... É muito gratificante. Ele se motiva, e é uma coisa que... Gratificante. Não, muito. Eu vou entrar num tema polêmico, mas, assim, nós também é época de eleição, né? Tem gente que usa isso pro mal. Ainda bem que não é futebol que você vai falar. Não vou falar do Atlético, eu chego a ser atleticano, mas assim, daqueles chatos. Eu sou cruzeirense. Eu sou cruzeirense, mas eu tenho um marido que, assim, o Galo é uma pessoa. Sério. No meu caso. Eu, ele e o Galo. Mas o Galo tá bem mais. A Sila não. Passado, e a Sila tá de azul. Eu tô de azul hoje. Eu cheguei no trabalho hoje, o pessoal falou... Você já ganhou um fã, Daniel. Mas ele é muito também. Não, atleticano é assim. Atleticano é um problema. Vamos mudar de assunto, não vou ofender meu convidado aqui, não. Mas não é futebol, não. Tem gente que não acha polêmico, mas vou falar de gestoras e não gestores, né? A mulher na posição de C-level, né? Existe uma discussão muito grande de remuneração, de equiparação. Existe também até de outras questões, né? Quando você tem uma mulher numa posição de liderança, C-level. Hoje é muito comum, né? A gente vê muito CEO, né? Mulher, muito mesmo, né? E cada vez mais. Na visão de vocês, né? É realmente mais difícil para a mulher estar numa posição dessa? Ou o fato dela ser mulher, né? Ter algumas questões até que fazem parte dela mesma, essa sensibilidade para tratar essas questões, né, intangíveis, digamos assim, né?
ou que tem mais a ver com sentimento, com personalidade, do que com matemática. Como é que vocês enxergam isso? Na carreira de vocês, se vocês estivessem, né, numa posição, fosse homem, né, quer dizer, teria sido menos difícil, né? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu posso afirmar que eu nunca tive nenhuma dificuldade por ser mulher na minha carreira. Mas eu enxergo... eu nunca sofri uma discriminação ou um assédio. Nesse ponto foi relativamente tranquilo. Agora, eu associo um pouco com o lado competência, modéstia à parte. Eu acho que, assim, eu já concorri com homens e, com certeza, assumi o cargo por ser mais competente. Se empatassem, provavelmente seria um homem. Eu ia chegar... Tá? Então, assim, por isso que eu falo que eu não sofri isso, porque eu acho que eu me impus de alguma forma. E eu brinco muito isso, até falo no trabalho. Hoje eu tenho uma equipe com muitas mulheres. E eu percebo, às vezes... até essa semana eu falei sobre isso. Mulher parece que não tem meio termo. Ou ela é muito boa de serviço, ou ela é muito ruim. Aí eu falei, eu não sei se é porque... Não é isso? É isso mesmo. Você não tem mulher mediana. Eu, pelo menos, percebo surreal, isso muito eu claro. acho também. Você não tem uma mulher mediana. Eu acho que é porque, assim, a boa, ela tá lá e aí você fica com ela. A mediana, você não fica. Agora que é ruim mesmo, você encosta ela faz alguma coisa, não sei o quê. Assim, ela fica num subtrabalho. É impressionante, assim, eu vejo isso em toda a minha carreira. Então, assim, hoje eu tenho muitas mulheres da minha equipe e muito boas de serviço. Então, assim, as pessoas brincam comigo que falam assim, você é calma, mas como você é intolerante? Eu sou intolerante com a incompetência. Ajudo, ensino. Com a incompetência quando a pessoa não quer também, porque a pessoa pode querer e eu vou ajudar. Né? Então, assim, eu percebo muito isso, sabe? Que eu não sei se é porque a mulher, para ela conseguir, ela precisa ser muito competente, por isso que eu falo que a mulher, ou ela é muito boa e ela está num cargo, ou ela é muito fraca e ela se submete a ficar naquela posição. Assim, eu vou ficar aqui no meu mundinho porque isso aqui tá bom para mim. Né? Às vezes o homem é mais competitivo nisso, ele não aceita, ele corre atrás e tal. Mas eu nunca tive essa discriminação, mas também acho que tem esse lado. Acho que todas as vezes que eu competi, eu era mais competente do que o homem com quem eu competi. Entendi. Eu acho que eu já sofri um pouco nesse tema, mas eu concordo 100%. Eu acho que a mulher, se ela empata, a probabilidade... Estou falando do mercado de tecnologia, né? Que é um mercado predominantemente masculino. Hoje, lógico, já melhorou muito, já mudou muito. Antigamente, quando você aparecia, obviamente, você tinha que mostrar para que veio, né? Então, eu acho que a primeira percepção era sempre assim, uai, o que será que essa menina está fazendo aqui para fazer isso aqui? Será que ela dá conta? É a mesma coisa na mecânica, ou de repente, né? Então, eu, particularmente... sempre tive que me esforçar mais. E tá tudo bem, tá? Concordo com você. Graças a Deus, às vezes que eu competi para estar onde eu estive, obviamente eu me sobressaí. Mas eu acredito, sim, que ainda exista esse cenário, dependendo do mercado, dependendo da situação, que a mulher acaba tendo que provar um pouco mais para poder se estabelecer. Mas você falou de um negócio interessante sobre salário. Fui diretor de RH também, quase 8 anos. Na verdade, eu era TI e assumi o RH junto. Quebra de paradigma total. Muito com a minha história, né? É muito parecido. Acabei que teve supply chain também no meio da história, mas essa questão do RH, eu acho que nos ajuda demais a quebrar um monte de entendimento, de percepções, né? O RH eu achei que ia ser um pesadelo para mim, assim, conseguir conciliar, e eu acho que ele agregou e transformou a gente no profissional que a gente é, né? Você começa a entender que a TI, a ação e reação é muito próxima, né? Fez errado, a resposta muitas das vezes é imediata. O RH, se você tomar uma decisão errada, é longo prazo, pode vir uma onda de problemas que muitas das vezes você não consegue mensurar. Mas olhando, né, tendo acesso a esse mundo, né, entendendo um pouco, sim, e aí
tem estudos para isso, mulheres que exercem os mesmos cargos que os homens tendem a ganhar menos que eles, nem que seja um pouquinho. Até porque elas reivindicam menos. Exatamente. Mas a posição de C-level também? Sim, super. E sim, tem a ver com a questão... Aí tem toda uma história, né? Tem uma coisa dela... Muitas das vezes, não vou nem dizer que é uma síndrome do impostor, mas é uma coisa tipo assim, talvez eu não mereça ganhar tanto, ou talvez eu não tenha coragem de ir lá e reivindicar, e o homem se posiciona mais, e aí não é culpa dele também não, tá? Ninguém tem culpa nisso aí, mas é histórico, assim, nas posições, inclusive, de C-level, quando a gente está tratando o mesmo cargo, as mulheres ganham um pouco menos. E eu associo isso um pouco, inclusive, com essa história da mulher, às vezes, também ela não puxar tanto para isso, não importar tanto com isso. Eu tenho um caso muito interessante. Quando eu fui sair da Unimed, eu cheguei em casa, eu tenho um casal de filhos. Então, eu cheguei em casa e comentei com eles. Falei, olha, eu recebi uma proposta para sair da Unimed e estou pensando e tal. Aí, meu filho virou e falou assim, quanto a mais você vai ganhar? Olha isso. A pergunta dele foi essa, né? E aí eu falei, e você, Luiz, o que você quer perguntar? Que é a minha filha. Mãe, você vai trabalhar menos? Olha isso. Caramba, As hein? percepções. Sabe? São percepções. Ou seja, ele assim, mãe, resolve pelo que vai te pagar melhor. Ela já foi... Porque você lembra o meu ritmo na Unimed, a loucura que era, né? E aí ela falou, mãe, você vai trabalhar menos? Se for... Vale a pena. E a pergunta dele foi de salário. Então, acho que também está um pouquinho Incutido, sem dúvida. Sociedade, criação, porque esse homem, tudo. Você vai entrevistar, ele te pergunta de cara o salário. A mulher, Sim. às vezes, ela te pergunta o horário, como é que é. Os benefícios, o que vai Interessante, exigir, né? Interessante, Diferença. bem legal isso. Eu lembrei aqui até que eu tenho uma admiração enorme. Duas líderes minhas, que foram a Ângela Alvarenga e a Lúcia Alvarenga, né? Mas a Ângela, ela falava muito isso, que eu lembrei no que você estava falando de competência, a história dela tem a ver com ela. Ela foi, acho que a primeira mulher em formar engenharia na UFMG, engenharia mecânica, alguma coisa desse tipo. E a turma dela era, assim, 40 homens e só ela de mulher. E ela conta que até hoje ela se reúne, ela é a líder ali daquele grupo. Sua né? faculdade também deve ter sido assim, porque a minha também foi. Eram 5 mulheres só e 60. E ela fala dessa competência, dessa liderança dela. Ela falava que, se eu não me engano, assim, que isso foi a mensagem que eu sempre vi dela, né? Porque ela sempre foi líder na nossa empresa lá, realmente muito competente. Eu tive, assim, várias oportunidades de trocar com ela e ela não ligava para as diferenças e era extremamente competente e avançou, né? Então, eu lembrei de você falando de competência e eu lembro dela contando essas histórias, né? Eu acho super interessante isso também. Bom, a gente vai conversando, na minha cabeça adora fazer pergunta, né? Me ensinaram lá no início da minha carreira que o cara bom é o cara que sabe fazer pergunta. É mesmo? É mesmo. Então, eu vou ouvindo, vou pensando em pergunta. Bom, vamos agora botar o boné, não de C-level, né? Botar o boné um pouquinho de quem está buscando essa jornada aí. Está buscando uma posição. Qual que é o perfil hoje, na visão de vocês, até com um boné de RH, ou no boné de TI, no boné de C-level, do profissional que realmente tem espaço em qualquer empresa, que é desejado em qualquer empresa? É claro que, tecnicamente, hard skill para aquela função é obrigatório, né? Guardadas as proporções, se for em TI, júnior é júnior, pleno é pleno, sênior é sênior, né? Não dá para você querer diz que hoje tem um pleno, hoje não sabe tá, que tá ali Tem no o meio. Juleno. Hoje não tá tão assim mais. Né? Até porque depende de quem faz a avaliação dele, né? Depende como ele se vê, depende como... Essa Julena é difícil. Fui comprar dele, não... Eu tenho um Juleno pra você. Olha isso. Se tiver de Juleno, você tá feliz com ele. Você tá feliz com ele. Bom, e você pagou menos do que Juleno, ficou feliz. Ele pagou pelo Ju, mas ele tem um Leno lá. É porque, na verdade, quando você faz uma tabela de hora, né? Você não tem essa... É difícil, né? Às vezes você tem vários skills que você quer um profissional e, às vezes, ele não é sênior em todos os skills. Não, lógico. Então, você pode falar assim, pô, ele não é um sênior exatamente, mas naquilo que você precisa mais, você topa isso, topa, a gente consegue... uma condição melhor. Agora, ele é sênior? Não é sênior. Ele
Mas também não é um pleno. Plênio. Então é um... Né? E é a mesma coisa. Juliano. Bom, mas pulando essa questão de hard skill, eu estou falando de soft skill. Né? Porque a gente sabe, e eu costumo falar sempre, tem coisa que não tem curso, né? Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, Curso é em casa. integridade. Vamos fazer um curso de integridade? Não tem. Comprometimento. Esse aí é o que me deixa intolerante. A incompetência eu ainda consigo engolir. A falta de comprometimento, para mim, Compromisso com o prazo e com a é palavra. o enrolado, o que mente. Isso aí, para mim, A mentira, esse pra aí mim, é me, o pior. me arrebenta. Essa eu sou com a Aquele que te mentira, enrola, eu que sou dá totalmente golpe. intolerante. Totalmente. Eu sou totalmente. Essa aí. Então, qual que é o perfil? Assim, pô, na hora que você está olhando lá, né, tem homens e mulheres juntos, né? Tá bom. Estão ali com hard skills parecidos, né? Um melhor aqui, um melhor ali, um com 9 nisso, outro com 10 naquilo e vice-versa. Ó, Mas tem uma oferta, né, maior do que a demanda, né? Digamos assim. E você tem que escolher. e que eu vejo, tá? A pergunta é boa. Vou tirar o hard skill porque a gente está Isso. identificando. Exatamente. A postura de vontade, a pessoa que demonstra... Tudo bem que, assim, quem vê candidato, né? às vezes, contratar é difícil, viu, gente? Assim, né? E agora falando como RH, né? Exatamente. É difícil. A gente brinca que tem muito candidato bipolar, né? Na entrevista ele é incrível. Na hora que a pessoa começa a trabalhar, vira outra pessoa. Mas olhando assim, né? Daquilo que você consegue identificar, para mim, tá? A vontade... A disposição, a pessoa que é disposta, não só para trabalhar, mas para aprender, para mim é o ponto máximo assim, que o profissional pode demonstrar. Ele pode até, assim, abrir com sinceridade, isso já aconteceu lá na SAM, a gente tem cenários desse tipo, olha, eu me candidatei, isso aqui exatamente que você está pedindo, experiência média, eu tenho nada ou pouquíssimo, mas aqui, me dá uma semana, ou me deixa testar aí, me dá a oportunidade, se eu demonstrar, sabe? A pessoa que mostra que quer, não é só precisar, né? Porque o precisar, gente, aí nós temos um mundo de pessoas que precisam, infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas se a pessoa demonstra através de ação, né? Não só palavras, mas de ação, de que ela está disposta a fazer o que é necessário para sair do outro lado, para mim, é o profissional, assim. Qual que é o nome dessa competência? Eu não sei se é competência... Proatividade. Eu acho que proatividade é fato, eu acho que a pessoa que é persistente, a persistência é algo para mim crucial. É que muitas das vezes você não consegue ver persistência na entrevista, né? Então, se você falar ao longo aí do trabalho, o persistente, ele não joga a toalha no início, ele vai atrás, fiz isso, liguei para um amigo meu, lá não sei aonde, olha, tentei, fiz isso, fiz aquilo e saí do outro lado. Demorou mais do que uma pessoa que de repente já dominasse, demorou, mas você vê que a pessoa percorreu todas as formas possíveis para entregar. Então, o persistente... eu estou partindo do pressuposto também que integridade, honestidade e esses outros são composições que não se discute. não sei, viu? Não deveria, né? Honestidade, muitas das vezes você descobre sinceridade. isso depois porque que tá na lá. entrevista é difícil, né? porque é muito difícil. É muito difícil. E eu confesso, assim, até hoje eu ainda... me desaponto e falo, gente, não é que eu achei que a pessoa ia ser assim. e a pessoa ia sair do outro lado. E a gente sabe também, uma coisa também, foi lendo um livro que eu tô aqui com esse nome na cabeça, mas esqueci. Essa pergunta que todo mundo faz assim, por que um talento de uma empresa que você tira, então estou precisando de alguém de marketing, vou lá na Alpargatas, que é um exemplo, ok? E busquei o head de marketing, trouxe para cá. Viu que a pessoa, de repente, não sei quem é o head de marketing, tá, gente? Suposição. Trouxe ele para cá e a pessoa não performa da maneira que a gente quer. Será que é porque ele mudou? Será que essa pessoa... aprendeu de um dia para noite? Não era de verdade, né? E uma das coisas que esse autor fala, e fez muito sentido para mim, é que ele fala assim, a pessoa sai de um ambiente onde o que ela fazia era sucesso e ela tende a repetir completamente o que ela fazia. Se ela não tiver um choque de um acompanhamento de perto, um direcionamento, e aí ele até quantifica a quantidade de tempo que ele acha que é necessário, ela vai repetir. E como é que repete, por exemplo, salva
muitas devidas proporções, tá? Uma alpargata, você coloca ele dentro de uma Sunconstec, fracassa, porque cenários completamente diferentes, empresas completamente diferentes, cultura e etc. Mas, enfim, entramos num caminho longo, né? Eu acho, Alex, considerando, partindo do pressuposto que honestidade, integridade, sinceridade, uma série de outras coisas que a gente não faz curso, né? Que você tem valores. que trazer, são valores. Princípios, né? Princípios. Eu acho que partindo de que a pessoa tenha isso, é a persistência, vontade, né? Para mim é um dos pontos chaves, assim. Hoje, para eu contratar hoje, isso aí para mim é característica crucial. Concordo com você, eu chamo isso muito de atitude, né? Ótimo, atitude. Famoso assim, doer, né? Porque é o seguinte, o mercado de TI está aquecidíssimo, né? Super. Eu fiquei 6 meses com 8 vagas. Não conseguia repor. Falta de candidato não era. E muitas das vezes era isso. Chegava, o cara tinha o conhecimento que eu precisava. Eu já olhava e pensava, isso aqui não vai dar match. Energia. Não tem você a vê energia. que a pessoa... Ele vai chegar aqui, ele vai reclamar, porque a forma de abordar o usuário que é diferente da cultura de que ele está vindo. Então, assim, não é fácil de avaliar, mas com o tempo de RH, você vai acabando aprendendo isso, né? Algumas coisinhas você não cai mais. Exatamente. Mas eu acho que, assim, para mim, atitude é uma das coisas, assim, é isso aí, é a pessoa querer correr atrás, se virar, né? Assim, eu tenho uma funcionária que nunca foi de TI. E foi um recrutamento interno que eu fiz. Ela falou, Célia, o meu maior sonho é trabalhar com você. Gosto demais. Aí surgiu uma vaga e eu falei, vou dar uma oportunidade. E é isso, ela tem tanta vontade de aprender, nunca foi de TI. Você vê a menina hoje fazendo uma query, você fala assim, gente, são os sabe? É interessantíssimo. É muito legal. Atitude. Sabe? Então, acho que é isso. Querer, correr atrás, se virar, sai do outro lado. Pode não fazer o melhor. E às vezes traz para mim e fala, foi o que eu dei conta. Não é? Ótimo, mas você fez. Né? Então, acho que eu assisto muito Masterchef. Eu também. Adoro isso, quando a pessoa, né? Adoro. Ontem mesmo eu estava vendo episódios para trás, minha filha está aí e ela adora. E aí ela falou, mãe, vou assistir aqui no YouTube um episódio. Era um episódio que a pessoa era fazer um pato, ela deixou o pato queimar. E aí a pessoa... E pronto, queimou, não tinha o que entregar. E quando ela desossou, ficaram algumas coxas. E ela se virou, foi lá e pegou e fez aquilo. Então, assim, ela entregou. É isso. Saiu do outro lado. Saiu do outro lado. Né? Então, acho que é isso, né? Tá vendo aí, né, pessoal? Tá vendo aí, né? C-Legends é consultoria. Né? Consultoria. É um NBA Express. Né? Aumentando a sua empregabilidade. É verdade. Bom, Alex, eu ouvindo vocês falarem, né, eu achei interessante a vontade, proatividade e correr atrás, né, com muita vontade daquilo que você quer. E às vezes a gente está tão focado nisso, eu acho que geralmente a gente vê histórias aqui no C-Legends, e eu lembro do André, né, falando lá, e me chamou a atenção uma fala dele. A gente é tão focado e proatividade, e essa vontade que a gente quer acaba nos levando, né, a conquistar, a atravessar carreiras, né, e evoluir na carreira, etc. Mas, de repente, a gente dá uma olhadinha, às vezes a gente chegou na posição que a gente desejava ou, né, chega naquela meta que você queria e você olha para trás, tem uma história gigantesca. E muitas das vezes a gente não dá valor, ou quer dizer, ou não para reparar nessa história. A gente vai passando e ele fala, às vezes eu perdi o caminho no meio da cara. Eu tô aqui hoje, na hora que eu olho para trás eu vi um monte de coisa e não aproveitei um pouco dessas coisas, né? Como conciliar isso? Porque às vezes a proatividade, a vontade, tudo, às vezes faz a gente ficar só de olho na meta, no foco, e passa um tempão, na hora que você olha para trás, já passou aquele período. O que vocês acham disso? Eu acho que a maturidade fala. Eu acho que tem coisas que a gente aprende com maturidade mesmo. Eu me casei num sábado e trabalhei na segunda. E aí, eu jamais vou dizer, não foi meu empregador que falou, eu quero você, de jeito nenhum. Não, eu fiquei, não, a empresa precisa de mim, eu tenho que estar aqui. E
esse é um exemplo, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que, obviamente, algumas coisas eu passei e que, lógico, que não faria diferença nenhuma para a empresa eu tirar uma semana de lua de mel, sabe? Eu acho que a maturidade vai mostrando para a gente coisas de valor. Você teve uma oportunidade, graças a Deus, de perceber e, mudar o curso e ir lá ficar com a sua mãe. Obviamente, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que o importante é você desacelerar, ou ouvir pessoas, ou história de pessoas que vão te contar, e você para e fala, bom, sempre tem tempo, né? Eu acho que sempre você parar e refletir, falar, não, deixa eu fiz esse movimento, no momento que eu pedi meu desligamento da empresa para montar a SAM, um super desafio, uma outra história, mas eu também olhei um pouco para esse cenário de trabalhar incrível, gosto, continuo trabalhando, e às vezes trabalho até mais, mas com outro tipo de qualidade, conseguindo parar, apesar do monte de viagem, né? As pessoas falavam, não, essa consegue trabalhar muito e curtir muito a vida. A história por detrás das fotos são um pouquinho diferentes, né? Não é bem assim. Assim, a primeira viagem que eu fiz, que eu me dei permissão de desligar o celular mesmo, desligar pelo menos uns 3 dias, foi em 2020, assim, primeira vez que eu lembro de fazer isso. Mas eu acho, respondendo aí mais objetivamente, a maturidade te traz isso. Sorte de quem consegue fazer isso mais jovem, né? E que eu acho que essa geração de agora tá sabendo fazer isso melhor do que a gente. Eu acho, sem dúvida. Esses dias eu cheguei em casa e brinquei com meu filho, assim. Tem quantos anos seus filhos? Meu filho tem 30 e 28. Aí eu cheguei, ele tava jogando no computador e eu falei com ele tem 30 anos. Aí eu falei assim, Diogo, você não acha que você trabalha pouco, não? Ele falou, não, mãe, você que trabalha muito. Adorei. Então, assim, ele trabalha o tanto que ele acha, entendeu? Mas ele não abre mão de várias coisas. Que é o que você falou, é a maturidade. Que a gente deixou para trás, deixou de fazer várias situações. Mas, assim, era o que tinha na época, né? Era. É o que eu dava conta, era o que eu sabia. Que eu acreditava. Vocês estão falando, eu tô falando muito da Lúcia e da doutora Ângela aqui, porque eu fiquei 15 anos trabalhando com elas, não tem jeito. Mas você tocou num tema legal. Eu vivi isso com a minha mãe, sim, mudou, mas alguns comportamentos demoram um tempo para mudar, né? E eu vivi isso, apesar de todo o sentimento e tudo, a Lúcia vai lembrar disso. Eu passei mal um dia trabalhando, mas o foco continuou. Continuei trabalhando e tal, passou e eu fui me tornando, né? Eu acho que com o coração um pouco mais mole, sabe? Fui vivendo. Mas com foco muito no resultado ainda. E uma certa vez eu passei mal um dia, de noite assim, de madrugada. Saí com meu pai, fui no hospital, mediquei. E no outro dia, 7 da manhã, eu saí para trabalhar. E fui embora e liguei pra Lúcia. Ela vai lembrar disso. Liguei pra ela e falei, não, Lúcia, tô indo pra reunião tal. Ela falou, quê? Volta pra sua casa agora. Me chamou a atenção como se fosse minha mãe mesmo. Lembrei disso na hora. Falei assim, volta pra agora. Que isso, cara? Vai descansar, para um pouco. Porque, por mais que eu tivesse vivido aquilo, ainda às vezes a gente não desliga. Demora um tempo, né? Para que esses ensinamentos vivam. Então, por isso que eu concordei demais com o que você falou. Maturidade. É um processo, né? É um processo. Você não... Entre descobrir, né, o eureka e mudar, é um caminho, né? A gente fala, nossa, eu já descobri que eu tenho esse problema. Meio caminho andado. Não é meio caminho andado, não. Agora você tem esse 80% ainda, que é a mudança. É atitude. Aí... E a maioria das vezes não é a empresa que te cobra, não é você, né? Exatamente. Exatamente. É você. Assim, tá ok, a empresa... Meu caso, a culpa é toda minha, não tem a menor dúvida. Eu também não vai falar porque a empresa mas deu... Totalmente a responsabilidade completa minha, 100% minha. Até de se posicionar. Se porventura a empresa fala, não, isso aqui eu realmente não abro mão, minha família, né? Eu preciso disso aqui. É a gente, sempre. Você certamente tem um monte de situações dessa natureza, né? Eu vejo que você está ali ouvindo, e a sua escutativa é muito boa sempre, mas... Não, mas eu acho vocês duas mulheres muito fortes, né? Assim, eu conheço vocês já tem um tempo e realmente são referência, né? Eu já te falei isso da outra vez, né? E as pessoas destacam. Talvez porque não tem tantas mulheres como cliente, relacionamento nesse mundo de TI, né? Claro, tive algumas, né? Que
foram, né, clientes, mas eu acho que vocês são muito fortes, né? E eu sei que para a mulher, dentro desse contexto todo, tem essa questão, por mais que não tenha filho, tem filho, eu acho que quem estrutura a família é a mulher, não é o homem, né? Então, tem coisa que é seu. Que a mulher ali, né? A mulher ali trabalhando com todas essas metas que a gente tem, essas responsabilidades, com um tanto de boné, de se qualquer coisa, né? CFO, CIO, CRO, né? HRO, CTO, é o C alguma coisa. CFO. Então, assim, eu acho que eu fico olhando, né? Fico tentando me encaixar em algumas coisas. Falei, cara, não me encaixa. Né? Assim, eu iria me enrolar. Bom, gente, mas a conversa tá boa. Tá ótimo. Mas a ideia é a gente, né, tentar concluir de alguma forma. E assim, qual que é a ideia, né? A gente não perder o foco de inspirar as pessoas. Eu tenho certeza, né, que as pessoas estão vendo, estão aprendendo. Algumas aprendem rápido, né? Eu descobri que eu era do tipo que não aprendia com as histórias dos outros. Talvez por isso também pensei muito nisso. Demorei a virar a chave. Talvez tenha a ver com perfil, até com idade também. Minha maturidade acho que foi lenta nesse aspecto. Né? Podia ter evitado um tanto de buraco ouvindo pessoas que caíram no mesmo buraco que eu caí depois. Né? Não, é o mesmo. É o mesmo. Mas, assim, entrava aqui e saía aqui. Hoje eu vejo muitos, né? Talvez até porque o tal da mentoria ganhou um peso muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu assumi a posição que eu estou hoje na empresa que eu estou, né, é uma empresa pequena, mas bem estruturada, uma governança, faz parte de um grupo e tudo. Eu nunca tinha pensado em estar com um boné de CEO. Na hora que eu vi isso, embora eu já tivesse sido sócio de um negócio grande, eu não estava numa posição de CEO. Eu tinha alguém para né? prestar conta, né? Que eu ia junto, eu falava que era o corn day, né? Ia junto ajoelhar no milho pro conselho, mas tinha um cara que era o peso, era, né? O cara de plantão, né? Não era eu. Hoje sou eu, né? E é muito diferente, porque a gente não é preparado, né, para isso. Né? Então, na hora que eu assumi essa posição, a primeira coisa que eu quis fazer, cara, eu tenho que fazer mentoria, entender que buraco eu não vou cair com algumas pessoas. E eu sempre pude observar muitas pessoas. Uma pessoa que a Célia vai conhecer ele. Acho que você trabalhou com ele. O Alexandre Flores. Trabalhei com ele. Unimed. O Alexandre Flores, como eu vi que era um cara que tinha uma visão horizontal muito grande, né? Assim, ele estava na tecnologia, estava no negócio, e ele já estava como... o cargo, acho que diretor executivo da Unimed Participações em São Paulo, acho que é isso. Que é outro que está fugindo de mim já tem um tempo aqui. Estou aproveitando. Agora não vai vir mesmo, vai vir mesmo, vai escutar. Ela pode falar com ele que não dói, não, né? Dói. Pode vir. Mas assim, é para algumas coisas. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, Alexandre, cara, eu assumi um negócio aqui, bicho, assim, eu sei que eu dou conta, cara, mas dá para ser melhor, e assim, eu sei que você já passou por isso. Queria te escutar. Legal. Aí ele... Falei, que dia que falou assim, agora pode ser? Cara, tá lá no meu caderno. Falei, cara, o que marca essas perguntas? Cara, o que... Se você fizesse um Pareto, né? Para você ter sucesso aí, que você é um cara de sucesso para mim, né, trabalha dentro de uma empresa que tem um contexto político, né? E muda isso, muda aquilo. Sei lá, conviveu, sabe como é difícil, né? Um cara que não é médico, no meio de médico, né? Acho que médico e advogado com respeito a eles aí, mas não é fácil, né? Não. E aí ele parou. Ou seja, hoje em dia as pessoas aprendem com essas mentorias de uma forma formal mesmo, né? Ou não, né? Informal. Então, acho que aqui acaba sendo uma mentoria também. Então, eu queria tentar concluir, né? Na verdade, a gente fechar isso aqui, deixando vocês à vontade para pensar que tem pessoas escutando aqui, né? De diversos momentos diferentes, pessoas que estão começando carreira, pessoas que já estão mais tempo na carreira, pessoas que estão bem posicionadas, pessoas que não estão bem posicionadas, pessoas que às vezes vão escutar a questão da generosidade aqui e falar, puxa vida, né? Estou vivendo aqui uma situação que não tem ninguém sendo generoso. E às vezes está e não está enxergando, né? Às vezes está querendo mais do que a generosidade. Pessoas que
está numa posição de vitimismo muito grande, muito grande, né? E coloca a responsabilidade do lado de lá, ao invés de olhar para ele. Enfim, tem de tudo, né? Eu recebo alguns feedbacks bem legais, assim. E eu fico só ouvindo, né? Bacana, mais um aprendizado. Então, fique à vontade, né? Você também, viu, Marcelo? Né? Assim, acho que cada semana que a gente está aqui junto, né? Você está numa jornada nova aí, mais experiência. Fique à vontade para a gente poder concluir. Não tem tema. Queria compartilhar isso, algo que recentemente fez muito sentido, durante a vida fez muito sentido. Fique à vontade. Eu acho que uma coisa que eu... Não vou dizer que eu aprendi recente, mas se consolidou recente e talvez seja legal de compartilhar. Essa coisa do ter medo de fazer algo diferente porque outras empresas fazem, outras pessoas já fazem. Isso é uma coisa que eu consolidei na minha vida, que sempre tem espaço, sempre. Se você realmente, né, se capacita, a gente conversou isso da outra vez, eu não gosto de ser refém de nada, assim, se alguém vai me ofertar um serviço, eu vou ler e estudar sobre o tema para que eu entenda e negocie e discuta sobre o tema, mas quando eu resolvi montar a SAM, né, e transformação digital, e eu tenho uma equipe de advogados, então tem uma área de governança grande, e advogado é difícil. Lei muito geral bom. De proteção de dados, LGPD, né? A gente Propaganda faz compliance, aí, e outros projetos são só advogados, eu tive que aprender. Mas que eu entendi, e agora colhendo os frutos aí com os clientes que a gente tem, é que tem espaço, se você for comprometido, se você for alguém, e aí eu estou falando enquanto empresa, mas comprometido com o cliente, comprometido com o que você prometeu, buscar realmente ir além, fazer o melhor. A Célia falou de pessoas que ficam mais ou menos ali, é o medíocre, né? Que é aquele que... Eu não estou falando daquele que decidiu ir até um determinado lugar e tá tudo bem. Mas é aquele que vai dar menos, porque ele quer fazer menos mesmo, tá né? bom pra ele ali, né? Não, eu não quero fazer mais, né? Poderia fazer, mas não faço, né? Para essas pessoas sempre vai ser mais difícil mesmo, né? Ela sempre vai ou entrar numa esfera de vitimismo, e também esse perfil também me incomoda bastante, né? É sempre culpa do outro, é sempre a responsabilidade do outro, né? Ela dificilmente faz um exercício de autocrítica, é isso que falta no vitimista, né? Mas eu acho que se você realmente estiver disposto a fazer um pouco mais, e tem que fazer mais porque é igual todo mundo faz, né? Sempre vai ter espaço. Tendo mais desemprego ou tendo mais concorrente, eu acredito nisso porque eu vivo isso. Eu nasci pequeniníssima no mercado de Belo Horizonte. Gente, Minas Gerais, a gente sabe, né? Como é que é, né? Exatamente. Sempre trabalhei em grandes empresas e, de repente, me vi empreendendo. E hoje eu vejo, assim, foi muita relação, muito trabalho. Acho que ninguém que sentou aqui, que chegou montando startup, começou a empreender, não fala que virou... Só a vida faz, todo mundo Nossa, vida faz. Sim. Mas é muito legal você colher fruto, mas o fruto que eu consigo passar para o time todo hoje lá é assim, tá vendo? Você viu que a gente fez aquilo a mais, que a gente estudou pra caramba, que a gente fez curso, que a gente fez online, olha o resultado. Então é isso, acho que a imagem que eu tenho desse momento que eu tô hoje, né, que eu passei por os últimos 3 anos essa transição da startup, é que se realmente você persistir, se você tiver atitude, vai ter espaço, sempre vai ter espaço. É isso. Bacana, obrigado. Corroborando com a Fabiola falou, eu acho que é isso aí. É acreditar em você, correr atrás e fazer diferente. Falar assim, é difícil. Difícil é para todo mundo. Sem dúvida. Né? Se fosse fácil, não precisava de gente boa, né? Então, eu acho que é isso, é acreditar em você. Eu saí de uma cidade do interior, 600 quilômetros daqui, com 17 anos. E lembro quando eu vim para aqui para estudar, as pessoas na cidade do interior, eles falavam assim com meu pai. Sabe qual que é o diploma que ela vai trazer? Um menino. Era isso. Você do interior, você sai do interior para vir para Belo Horizonte. Eu nunca tinha pegado um ônibus. Olha isso. Dentro de para andar numa cidade, que eu morava numa cidade desse tamanhozinho. Mas eu acreditei. E eu acho que é isso aí. Ser vítima não vai resolver. Não, mas eu tô aqui em Unai, vou concorrer com gente que estudou. Eu fiz curso técnico, contabilidade, vou fazer ciência da computação, vou concorrer com quem estudou no Loyola. Eu acredito em mim, vou correr atrás, vou fazer diferente. Né? E é o que você falou, fazer igual...
Aí, desculpa, fácil. vai ser Então, difícil. Assim, acredito em você e é o seguinte, se você tem um limite e acha que é esse seu limite, faça até onde você acha que está o seu limite, mas não faça de vítima. Ah, não vou fazer porque eu não dou conta. Mas vai no limite. Vai no limite, né? Faça assim, o que você dê conta e mais um pouquinho, né? Então, acho que é isso, é acreditar em você e correr atrás, que espaço tem para todo mundo. Tem. Meu pai falava uma coisa, que ele falava assim, quando eu falei que ia vir para cá para estudar e que eu queria vir, não, mas... A decisão foi sua? Foi minha, eles não queriam deixar, porque interior, Olha 17 anos, eu fiz greve de fome para eles deixarem eu sair de casa. Que legal. Falei, tá bom, não vou poder, não, então eu vou falando que morrer. é forte, Tá né? vendo? Se eu não me Olha deixar assim. aí, eu prefiro morrer, mas eu não vou ficar aqui. E aí eu vim tal Seus aí. filhos são bravos assim, não, né, Cília? Não, minha filha parece muito comigo. Entendeu? E aí, uma vez, aí a gente tá lá conversando, eu falei, eu não sei se eu vou ser engenheiro, se eu vou fazer computação. Aí ele falou, meu pai era muito sábio. Minha filha, você pode ser, pode varrer rua, mas seja a melhor varredora de Tá rua. vendo? Sensacional. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é isso. Seja bom no que você faz. Não interessa se dê o seu melhor. Então, acho que esse é o recado. Sensacional. Muito obrigado, Fabíola Cília, por isso. Eu acho que contribuir como? É pedindo para você assistir tudo aí, curtir a gente, porque o Alex sempre brinca, cara. Isso aqui é um NBA Expresso mesmo. Eu acho que poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias, do que a gente viveu, certamente alguém, né, Alex, como você comentou, vai estar passando por algo. E o nosso objetivo principal é mostrar que a gente não desistiu, que a gente não parou no meio do caminho, que a gente persistiu. Que foi difícil. Que foi difícil. E ainda é. E é normal. E por isso que é bom, né? Por isso que é bom. Por isso que é tão desafio. gratificante quando chega lá, né? Então, tomara que essas mensagens cheguem em alguém que às vezes está pensando em desistir, que às vezes vai tá para tomar uma decisão e certamente as histórias aqui possam impactar na vida dessas pessoas e elas ajudem em alguma instância a tomar a decisão e continuar o caminho. Porque o caminho está aí, a vida está aí e nós temos que ir até o final. Não tem jeito, não dá para parar e ficar se lamentando, né? Como falou. A gente falou de tantos temas aqui, muitos temas importantes. Falamos, né, da gratidão também, que acho que é uma coisa importante, né? Uma das coisas... Generosidade, gratidão, são coisas importantes para a gente. Então, eu citei aqui o nome, né, de vários, vocês citaram, dos líderes e tal. Então, isso acho que são questões extremamente importantes e que valorizam a nossa história e aquilo que a gente vai construindo, né? Então, para finalizar, eu gostaria novamente de agradecer a participação da Fabíola, da Cília, nós de novo, né, Alex, em mais uma jornada. Brigadaço. Não esqueçam de seguir a gente nos canais, curtir a gente, comentar, porque é muito relevante o papo de vocês com a gente, tá bom? Muito obrigado e até mais.